Então, vamos falar um pouquinho sobre a biogeografia, né? Só para relembrar. Então, a biogeografia, ela é uma ciência multidisciplinar, certo? E ela tenta entender a distribuição das espécies. Ou seja, ela quer entender por que aquela espécie está ali onde ela está. Tanto no perfil ecológico como no perfil histórico. E ela leva em consideração os processos evolutivos, ou seja, ela leva em consideração o tempo, a forma e o espaço. E a biogeografia de conservação, basicamente, é a conservação da biodiversidade. E ela pode ser aplicada através de duas metodologias, que é a parcimônia de endemismo e a panbiogeografia. Então, a análise de parcimônia de endemismo é uma análise, um método, da biogeografia histórica. E ela se baseia nos primatas neotropicais, certo? E o objetivo deles é detectar e conectar áreas de endemismo. Já a panbiogeografia é uma análise utilizada para reconhecer padrões vicariantes de distribuição e que leva em consideração o espaço geográfico e o tempo. Então, dando continuidade à fala da Andressa, atualmente nós viemos passando por muitos processos globais que devem ser pensados dentro da biogeografia da conservação. Um desses processos são as mudanças climáticas que vêm acontecendo no nosso ambiente e que estão sendo cada vez mais drásticas, aonde essas podem levar à diminuição de muitas espécies, além da extinção de muitas delas. Além disso, a gente tem outros processos também que estão envolvidos, que é a perca do habitat, a superexploração de recursos naturais. Mas a gente vai falar aqui basicamente um pouco sobre as mudanças climáticas. Como nós sabemos, um dos principais fatores para essas mudanças estarem ocorrendo é a questão da queima de combustíveis fósseis que são emitidos na nossa atmosfera e que vem trazendo cada vez mais o efeito estufa. Além disso, nós temos o uso intensivo dos solos na agricultura e na pecuária, além do desmatamento e do descarte de lixos que vem sendo prejudicial para o nosso ambiente. Agora, a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre o nosso artigo que a gente achou sobre as mudanças climáticas e que fala sobre, foi uma pesquisa feita no Cerrado brasileiro. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o artigo que vocês leram. Então, a gente sabe que existem vários estudos sobre mudanças climáticas, só que a maioria desses estudos são em escalas locais. Mas o ideal seria que fossem em escalas geográficas mais amplas. Então, no trabalho foi utilizado abordagens de combinações de métodos de distribuição geográfica potencial para estar criando modelos dos efeitos das mudanças climáticas sobre padrões de biodiversidades encontrada no Cerrado brasileiro. Nesse trabalho, os autores utilizaram 6 diferentes técnicas de modelagem de nicho ecológico e 3 tipos de modelos de circulação global, os AO-CCMS, que visa avaliar as mudanças na distribuição geográfica potencial de 753 espécies de vertebrados no ano de 2050. Esses modelos são para projetar a distribuição geográfica das espécies no futuro. As análises fornecem evidências de mudança na distribuição geográfica das espécies e na taxa Tonenvur no Cerrado brasileiro, em especial em locais com máxima riqueza de espécies. Por fim, apesar de ser difícil prever futuros conflitos de conservação devido a incertezas e, na verdade, a falta de dados sobre a dinâmica espacial da futura expansão das atividades humanas sobre o bioma.
Então, as análises observadas no artigo mostram que a expansão da distribuição das espécies, elas podem englobar regiões onde atualmente há utilização, né, da área do cerrado para atividades pecuárias.